caros alunos, sejam bem-vindos. Aqui é professor Nelson Confinetti, eu sou endocrinologista e novamente tenho o prazer de iniciar a discussão sobre algumas questões no que diz respeito à nossa especialidade. O assunto deste módulo é sobre um conjunto de glândulas muito importantes do nosso organismo chamado paratireoides. O nome paratireoides diz respeito já a uma conotação anatômica, já que são um grupo de pequenas glândulas que estão situadas próximos, mas completamente independentes à tireoide. Nós temos um número variável de paratireoides, em número de 4, pelo menos, mas às vezes 5, 6 e até 8. Isso a gente chama em medicina de variação anatômica. Essas glândulas são muito pequenas, mas são responsáveis pelo nosso metabolismo do cálcio. Elas são pequenas, muitas vezes indistinguíveis da tireoide. Elas estão na região posterior, mas eventualmente envoltas pelo tecido tireoidiano, indistinguíveis a olho nu, são muito pequenas, talvez a gente possa compará-las ao tamanho de um grão de arroz. Elas são formadas por um grupo de células, tecnicamente duas, as oxifílicas e as principais. As oxifílicas são células de sustentação, elas não têm nenhuma importância conhecida, e as principais são responsáveis pela produção do paratormônio. O objetivo no nosso metabolismo do cálcio é sempre manter cálcio normal, cálcio sérico normal. O cálcio é importante em várias etapas, em muitos caminhos do nosso metabolismo, e é essencial. Então, se eu tenho muito cálcio no meu sangue como oferta, eu vou armazenar. É assim que pensa o nosso organismo, utilizando um equilíbrio entre o cálcio e o fósforo, mas comandados pelo paratormônio e pela calcitonina. Então, esse é o princípio do crescimento. Se eu tenho muito cálcio, eu incorporo na cartilagem, isso que faz é o PTH, e aí eu tenho o crescimento ósseo. Se falta cálcio, eu vou tirar de onde tem armazenado. E aí que entra esse nosso singelo metabolismo, normalizando o cálcio, tirando o cálcio da nossa reserva, que é do osso. Então a prioridade é sempre cálcio normal. As paratireoides, elas são glândulas adenomatosas de origem epitelial, envoltas numa cápsula muito bem definidas. Nós vamos comentar, então, algumas questões. Eu vou começar pela primeira questão e diz respeito a uma das doenças mais frequentes metabólicas, talvez a mais frequente, que é a osteoporose. Então, com relação à osteoporose e às fraturas relacionadas a ela, que são chamadas fraturas osteoporóticas, é incorreto, sempre chamo atenção para o nosso enunciado, é incorreto afirmar. Questão A. Os efeitos do calcitriol são muito superiores aos da vitamina D no ganho de massa óssea. Alternativa B. A calcitonina pode ser útil para aliviar a dor de pacientes com fraturas vertebrais. A questão C. Bifosfonatos e PTH sintético são boas opções terapêuticas na osteoporose induzida pelos glicocorticoides. O enunciado D. Pacientes com diabetes têm maior risco de fraturas ósseas. Isso, já vou adiantar, é uma característica de qualquer doença crônica. Realmente a gente tem mais risco de fratura óssea nelas.
embora a densidade mineral seja normal ou até aumentada nesses pacientes. Nós estamos buscando, vou lembrar, a alternativa incorreta. E o enunciado E: não há indicação de reposição estrogênica na menopausa para a prevenção da osteoporose. Bem, vamos analisar. A osteoporose é uma doença sistêmica extremamente frequente e ela é caracterizada pela baixa massa óssea e pela deterioração da microarquitetura do tecido ósseo e consequente aumento da fragilidade e aí a grande preocupação que a gente tem na presença da osteoporose é exatamente a fratura. Então, o que nos importa é o risco maior de fratura na osteoporose, isso que a gente tem que evitar. As possibilidades terapêuticas para a osteoporose são inúmeras, são grandes. Hoje em dia, a gente tem muita medicação para isso, mas a gente, em primeiro lugar, tem que buscar a etiologia, tem que saber qual é a causa da osteoporose. Existem causas exógenas, secundárias, que a gente chama, e a gente tem que investigar antes de começar a tratar. Por exemplo, a causa mais comum de osteoporose é deficiência estrogênica, porque o estrogênio é um protetor do osso na mulher após o climatério, após a menopausa. E esse é o maior fator de osteoporose na mulher. E essa predisposição à osteoporose acontece principalmente nos primeiros 5 anos pós-menopausa. E é aí que a gente tem que agir. Nesses primeiros 5 anos, evitar que haja uma piora na microarquitetura da remodelação óssea. É é importante para a mulher nessa fase aumento da ingesta de cálcio. Eu comentei no início que a prioridade é manter cálcio sérico dentro da normalidade. Então, se eu aumentar a ingesta, eu não preciso retirada nessa reserva. Já que a gente consegue dar o diagnóstico, a gente pode tratar. Eu vou lembrar que a segunda, talvez maior causa de osteoporose é iatrogênica, quer dizer, o uso de determinadas medicações que provoquem essa desestruturação na microarquitetura óssea. O principal vilão é um grupo de medicações chamadas glicocorticoides. Elas podem ser úteis em muitas terapêuticas, mas elas também têm efeitos colaterais. No longo prazo, no uso crônico, você tem uma grande chance de desenvolver osteoporose, homem ou mulher, aliás, qualquer idade. Para tratar, a gente pode remodelar esse osso, a gente vai ter um outro assunto específico sobre isso. A osteoporose, muitas vezes, a grande maioria das vezes, é silenciosa, mas a presença de fratura pode provocar dor. E o grande, eh, analgésico e, ao mesmo tempo, terapêutico, medicamento, é um derivado, eh, da calcitonina, é a chamada calcitonina, principalmente de origem do salmão. Então ela é um potente anti-inflamatório e, eh, cessa a dor. Outras opções terapêuticas que a gente tem são consideradas a reposição hormonal feminina, os moduladores seletivos de receptor do estrogênio, os SERMs, os fitoestrogênios, que têm muito pouca ação biológica efetiva, os bisfosfonatos, esses são os grandes, as grandes armas terapêuticas que a gente tem várias gerações, a calcitonina mesmo, que eu já falei, o ranelanato de estrôncio, um biológico chamado teripatina, a suplementação de cálcio e a vitamina D. Portanto, em relação a essa questão, a nossa grande importância é
evitar a fratura, é incorreto afirmar que pacientes com diabetes têm mais risco de fratura, porém a densidade mineral não é aumentada. Então a questão incorreta é a D. A segunda questão é a seguinte: em comparação com os adenomas, carcinomas de paratireoide diferem pelos seguintes aspectos, exceto, vamos sempre prestar atenção, já que a gente pode estar respondendo uma prova, seja de residência, seja de prova de especialidade, prestar atenção no enunciado. Então, adenoma em comparação a carcinoma diferem, exceto hipercalcemia acentuada, questão B, menor comprometimento renal, questão C, maior envolvimento ósseo, alternativa D, presença mais frequente de uma massa cervical palpável, e a questão E, maior ocorrência de crise paratireoide. Então, eles diferem em tudo, exceto. Bom, carcinomas de paratireoide são extremamente raros. Eu acho que na minha vida de endocrinologista, eu devo ter visto não mais que 5, 6 casos de carcinoma de paratireoide. Eles incidem nos casos de hiperparatiroidismo, obviamente, que a gente está falando de um carcinoma produtor de paratireoide, né, de paratormônio, perdão. Em só 0,5% dos casos. Então ele é muito caro. Hiperparatiroidismo já é raro. Carcinoma produtor de paratormônio é muito mais raro. Não tem uma idade prevalente no carcinoma. Quase todos os casos que eu vi foram de pessoas idosas, mas ele pode acontecer num numa idade, numa etária entre 28 e 72 anos, mais frequente em torno dos 45 anos. Não tem predileção pelo sexo, diferente do adenoma, por exemplo, que é mais frequente no sexo feminino, uma proporção de 3 mulheres para um homem. Na literatura mundial tem descritos pouco mais que 1000 casos, e até mais recentes estudos, encontrados história, então, como quadro clínico de emagrecimento, dor óssea, e eu disse para vocês no início, a paratireoide é uma glândula muito pequena, grão de arroz. E os carcinomas têm a característica de serem até palpáveis, como massa cervical, são muito grandes. Para uma paratireoide são muito grandes. Então, geralmente, visíveis, palpáveis. O quadro clínico do carcinoma de paratireoide é predominante pela ação exagerada do paratormônio. Então, proporcionalmente, o quadro clínico é muito mais florido, muito mais exacerbado, muito mais evidente do quando comparado com o adenoma. O quadro laboratorial também é muito mais evidente. Então, os níveis de cálcio sérico, que o normal é em torno de até 12 nanogramas por decilitro, no caso do carcinoma de paratireoide, os cálcios séricos são extremamente elevados, acima de 15, valores bem altos. O paratormônio, o PTH, é um hormônio proteico, atualmente de dosagem até razoavelmente fácil, mas ele está aumentado 10 vezes o valor da normalidade. Então são valores bem altos, mesmo em relação ao adenoma. E ele reflete exatamente a severidade da doença. Muito mais altos, bem mais superiores que os casos de adenoma. O câncer de paratireoide é uma patologia rara, mas o diagnóstico pode ser suspeito nos casos principalmente de hipercalcemia grave, tumor cervical palpável e níveis muito elevados de PTH. 100% dos casos, o tratamento é cirúrgico, inclusive independente da idade. Então, nessa questão, a questão correta
que é o exceto, é a questão E, maior ocorrência de crise. Então a crise é comum nos dois, entretanto, o quadro é muito mais florido, rápido na instalação, nos casos de carcinoma em relação aos casos de adenoma. A terceira questão tem o seguinte enunciado: qual a hipótese diagnóstica mais plausível para um homem, um caso clínico, de 50 anos de idade, que se apresente com hipercalcemia, hipofosfatemia, PTH diminuído e o AMP cíclico urinário aumentado? Alternativa A, sarcoidose. Sarcoidose é uma doença do tecido conectivo, rara, múltipla de múltipla instalação, que pode ocasionar hipercalcemia. Intoxicação pela vitamina D. C, pseudo-hipoparatiroidismo, principalmente o tipo 1. Questão D, tumor produtor de paratormônio. E alternativa E, adenoma de paratiroide. Bom, aí a gente, pelo enunciado, já consegue tirar algumas alternativas. Por exemplo, se o PTH está diminuído, não pode ser um tumor produtor de paratormônio. Também não pode ser um adenoma. Então as questões D e E são facilmente excluídas. Mas se você tem hipercalcemia, algum motivo acontece. PTH diminuído e vamos analisar o AMP cíclico urinário aumentado. Bem, a adenosina 3,5 monofosfato cíclico, ou AMP cíclico, é uma molécula importante na transdução do sinal da célula na sua função. Então é um tipo de mensageiro secundário celular pós-ativação do receptor tubular. E nesse caso, na urina, vai ser do PTH. Então, sob efeito do PTH, o AMP cíclico pode estar aumentado. A dosagem urinária do AMP cíclico, então, ela é útil na avaliação da ação do PTH no túbulo renal. E em casos de suspeita do hiperparatiroidismo. Poxa, mas se ele tem PTH abaixo, não pode ser hiperparatiroidismo, é uma questão mais ou menos lógica. O PTH, o ANP cíclico urinário, então, tem duas fontes. Tem uma porção constante, proveniente da filtração glomerular, e uma porção derivada da ação do PTH, do paratormônio, sobre as células tubulares renais. O nível do ANP cíclico na urina vai estar aumentado principalmente numa situação em que a gente chama de pseudo-hipoparatiroidismo. Pseudo-hipoparatiroidismo é uma situação que você tem um quadro clínico parecido bioquimicamente com o hipoparatiroidismo, mas você tem uma ação com a hipercalcemia. A situação é rara, é um grupo de doenças hereditárias que se assemelham, então, ao hipoparatiroidismo verdadeiro, com PTH baixo, exceto pelo fato de que elas são causadas pela resistência às células dos efeitos do PTH nos órgãos-alvo, né? Em vez de você ter uma deficiência de PTH, na verdade você tem um PTH que não age. Então você vai ter hipocalcemia e níveis normais ou altos do PTH sérico. Ele vai se manifestar clinicamente como hipocalcemia, hiperfosfatemia, e os níveis de PTH podem estar elevados ou normais, eventualmente baixos. Ele pode ser dividido em tipo 1A e tipo 1B, e o tipo 2, de acordo com a transmissão genética e a presença das deformidades ósseas. No caso mais evidente, no caso mais florido, no caso mais clássico, é o chamado
pseudo-hipoparatireoidismo tipo 1A, você tem uma osteodistrofia muito importante. O primeiro a descrever foi Albright, por isso tem o nome dele, chamado osteodistrofia hereditária de Albright. E os sinais e sintomas vão ser de baixa estatura, braquidactilia, quer dizer, dedos curtos, calcificação subcutânea e obesidade. São casos raros, mas casos de um diagnóstico clínico bastante evidentes. Alguns pacientes vão apresentar outras endocrinopatias associadas. O mais comum, com gênese diferente, é o hipotireoidismo, mas você também pode ter hipogonadismo. A base do tratamento nessa situação é normalizar os níveis de cálcio e fosfato, utilizando suplementos de cálcio, vitamina D e alguns diuréticos tiazídicos. Nas endocrinopatias associadas, você trata com a reposição hormonal específica. Então, nessa situação, a alternativa correta é a C, é um pseudo-hipoparatireoidismo. A quarta questão é a seguinte: para o diagnóstico do hiperparatireoidismo normocalcêmico, é importante excluir, atenção ao enunciado, exceto uso de lítio. Lítio é um antidepressivo, é um modulador do humor. B, uso de diurético tiazídico. Então, diurético é um remédio que é importante na hipertensão arterial, mas ele tem outros efeitos que eventualmente a gente usa como efeito colateral. Questão C, deficiência da vitamina D, D de dado. A questão D, a hipercalciúria renal. E a questão E, hipofosfatasia. Então, é importante excluir. Bem, o hiperparatireoidismo normocalcêmico é sempre um diagnóstico também raro, mas de exceção. Você exclui as outras causas e dá esse diagnóstico. O aumento isolado do PTH vai necessitar investigação. E você tem que excluir todas as causas que trazem essa elevação. E tudo passa pelo que possa ser um hiperparatireoidismo secundário. A mais comum causa de hiperparatireoidismo secundário é a insuficiência renal crônica. Então, a gente deve levar em consideração também o uso de algumas medicações secundárias, né? Lítio, diurético tiazídico, deficiência de vitamina D, defeitos na absorção do cálcio podem ser causa de hiperparatireoidismo normocalcêmico, né? Então, a situação onde você só tem o PTH elevado, mas ainda não mexeu no cálcio. A hipofosfatasia é uma doença rara, caracterizada por um defeito ósseo e de mineralização dos dentes e uma deficiência da atividade da fosfatase alcalina óssea. É uma doença que ocorre devido a mutações do gene da fosfatase alcalina, principalmente a nível hepático. Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa E, exceto hipofosfatasia. Nós terminamos com a última questão a ser comentada. Qual o mais provável diagnóstico, um casinho clínico, para uma paciente de 16 anos que tem um quadro clínico que se caracteriza por fraturas de repetição, surdez, atonia muscular e escleróticas, aquele branco do olho, azulada? Essa situação, qual é o provável diagnóstico? A, osteogênese imperfeita. A gente também conhece muito essa doença pelo homônimo em latim, osteogênese imperfecta. A questão B, raquitismo hipofosfatêmico.
A alternativa C, osteomalácia. Alternativa D, pseudo-hipoparatiroidismo, uma doença extremamente rara. E a alternativa E, hiperparatiroidismo. A alternativa correta, e é muito exclusivo, porque é extremamente particular e só isso causa desta questão, é a alternativa A, é a osteogênese imperfeita ou imperfecta. Ela é caracterizada, então, por ossos, chamados de vidro, extremamente frágeis, extremamente poróticos, e foi primeiro descrito por um fisiologista chamado Lobstein. Então é chamado de doença de Lobstein. É uma condição que tem como principal característica fragilidade dos ossos, que vão quebrar com extrema facilidade. É difícil até chegar aos 16 anos. É conhecida, popularmente, vocês devem lembrar disso como expressões tipo ossos de vidro, ossos de cristal, e é uma doença em si do tecido conectivo, né. Então é uma doença onde você não tem, a conectividade tecidual adequada e, no caso, nos ossos. Tem caráter genético, hereditário, bem rara, e a causa é uma deficiência na produção do colágeno tipo 1, o principal constituinte, no nosso caso dos ossos, e de proteínas que participam do seu processamento. O resultado é dramático, né, é o surgimento de quadros de osteoporose bastante graves, a sobrevida no longo prazo é muito difícil. E além de fraturas sem causa aparente e dos ossos curvados que a pessoa tem sintomas típicos, a esclera azulada, o rosto na forma de um triângulo, e além disso, os pacientes têm os seguintes sinais da enfermidade, né. Então os dentes também são frágeis, são escuros, de novo, a gente tem um termo para isso, é chamado de dentiogênese imperfeita, perda progressiva da audição, isso afeta também os ossos lá da cóclea, baixa estatura, dificuldade de locomoção, deformidades de coluna e de caixa torácica. Isso provoca complicações pulmonares e cardíacas, sobrevida muito difícil e uma doença muito grave, sem um tratamento específico. Eu termino esse módulo agradecendo a presença de todos, esperando que tenham aproveitado, e nós vamos continuar aqui à disposição. Muito obrigado por todos.